Hoje eu quero falar, irmãos, sobre o tema de o mundo espiritual da teoria à prática. Amém? Amém? O mundo espiritual existe, né? Existe, irmão? Então, da teoria à prática. Em nome de Jesus. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torne semelhante a eles os que os fazem e os quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Eu já falei algumas vezes com vocês sobre o que vou falar hoje, mas eu quero com outra roupagem para ver se todos nós possamos entender sobre isso. Até porque eu falei com Jesus nas minhas orações, falei: Senhor, eu sei que hoje é um dia que não vai muita gente, porque teve culto ontem, e eu sei que as pessoas, a maioria, se escondem quando tem um culto antecipado, né? Mas eu falei: Senhor, mas leva aqueles que precisam ouvir. Então, se você veio, é porque Deus quer falar com você neste lugar. Amém? Quero pedir a você também que guarde no seu coração o que vamos falar aqui, porque talvez você não vai ouvir de novo, né? Talvez você não ouça de novo o que nós estamos tentando fazer ser entendido ao coração de vocês, em nome de Jesus. O mundo espiritual da teoria à prática. Irmão, olhe para mim aqui. Eu sei que todos que vocês estão aqui, vocês são crentes, aceitaram a Jesus e crê que que a Bíblia é a palavra de Deus, crê que Deus existe, crê que o Espírito Santo existe, crê que Jesus veio em carne e morreu e ressuscitou ao terceiro dia para perdão dos pecados da humanidade. Eu sei que você crê nisso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Essa crença, muitas vezes, ela se torna uma crença sem resultados. Sem resultado. Olhe bem para mim, irmão. Nós estamos vivendo em um tempo, irmão, de muitos congressos, né? Muitas conferências e muitos pregadores bons, pregação boa, músicos bons. Nós estamos presenciando isso. Cada vez que você olha festa de crente aí com 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, no nosso ministério mesmo tem 4 a 5 festas por ano na sede, todas elas grandes festas, com pregadores aí de 4, 5 pregadores que passam o dia todinho lá, as pessoas das 8 da manhã às 6, 7, 8, 9 horas da noite, ouvindo louvores e palavra de Deus. Agora, as pessoas vão, ouvem, choram, pulam, se divertem, se alegram, voltam para suas casas, mas o resultado é muito pouco. E isso nos incomoda. Incomoda quem? Tanto a mim, como a outros pastores também, que eu já estive perguntando para eles, se é só eu que observo isso, ou só eu que vejo. Talvez seria porque eu sou enjoado. Eu falei: não, um pouco eu sou enjoado demais, então eu estou exigindo uma coisa que não é real. Mas aí eu comecei a ver que eles também percebem essa situação. Percebe o que, irmão? Percebe que nós temos uma igreja. Eu não estou falando só da igreja Nova Olinda.
Se a palavra te atingir, dê glória a Deus e fala aleluia, e engole ela aí, leva para casa, né? Mas temos uma igreja hoje, irmão, que ouve muito, mas o resultado de ouvir muito é muito pouquinho, é muito mínimo, para a quantidade de pregações, ministrações, estudos bíblicos que tem. Antigamente a gente tinha menos estudos bíblicos, menos festas, mais oração, mais cultos, né? Culto durante a semana, e era a semana inteira, e não tinha muitos congressos, congresso era uma vez por ano, mas parece que o resultado se alcançava, parece que o resultado a gente alcançava mais longe, e hoje isso incomoda a gente. Aí tem muitos jovens que acham que, não, esses velhos estão querendo aparecer demais. Mas pensa comigo aqui uma coisa, irmão. Uma coisa é eu conhecer, ter conhecimento sobre Deus. Outra coisa é a prática desse Deus na minha vida. É bem diferente, é totalmente diferente essa questão. Por exemplo, eu creio que Deus existe. Estou falando Deus existe só para você entender, que na realidade não é que Deus existe. Se eu falar que Deus existe, eu estou dizendo que ele tem princípio e fim. E não tem. Deus é diferente. Ele é. Ele é um ser que é. Eu sou. Não é isso que a Bíblia diz? Não tem a questão da existência. Mas eu estou falando da existência para você entender. Então você crê que existe um Deus. Agora essa crença que você crê, qual é o resultado dessa crença? O que causa isso na sua vida? Qual o impacto dessa questão aqui, dessa crença, dessa existência? Porque uma coisa é Deus existir. Outra bem diferente é esse Deus ter atitude aqui na minha vida. Tem um reflexo aqui na minha vida. Então, a existência de Deus, maravilha. Eu creio, Deus existe, o Espírito Santo do Senhor é real, é uma pessoa, Jesus veio em carne, maravilha. Mas qual é o resultado dessa crença na minha vida? Por que falo assim, irmão? Eu quero que você hoje preste atenção, o texto é grande, não dá para mim ler os versículos, nem ler texto, não vai dar para fazer isso, então você vai ter que prestar atenção, porque a maioria do que eu vou falar aqui você já conhece, é só para você relembrar sobre isso e pensar de uma forma diferente. Por exemplo, irmão, no Velho Testamento, você tem o princípio do livro de Gênesis, a criação, toda a criação, animais, terra, planta, água, céu, estrelas, universo, você vê o princípio ali, Deus cria Adão, convive com Adão no jardim do Éden, convive com Adão no jardim do Éden. Adão peca, perde essa ligação, perde esse vínculo, sai do jardim do Éden. Depois dessa história, vamos pular Noé e vamos direto para Abraão, só para você ver, está bem distante de Adão, está bem longe aí, olha, a distância aqui é muito longe, tem aí mais de 1.000, 2.000 anos aqui, nesse espaço aqui, Vamos para Abraão, né? Aí em Abraão, quando você chega em Abraão, você olha, Deus, a Bíblia fala claramente, falou o Senhor Deus a Abraão. O que aconteceu, irmão? Falou o Senhor Deus a Abraão. Aí, olha para mim, a Bíblia não fala que Abraão duvidou, a Bíblia fala que Abraão creu. A Bíblia fala que Abraão creu. Como que Abraão creu? Não, eu ouvi uma voz. Deus não apareceu a Abraão. Eu ouvi uma voz aqui e Abraão creu. Creu porque já vinha sendo passado de geração para geração, o Deus de Adão, o Deus verdadeiro, o Deus original, o Deus verdadeiro, soberano, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Veio passando de família a família e chegou em Abraão. Abraão não tinha ainda ouvido a voz de Deus. Mas quando ele ouviu Deus falar, ele era filho de um fabricante de ídolos, morava em Ur, nos caldeus, idólatras ali, a sua família, os seus parentes, pai ali, idólatra, mas tinha um conhecimento do Deus verdadeiro. Quando esse Deus fala com ele, olha,
falou o Senhor Deus a Abrão, que era Abrão, né? Falou a Abrão, sai da sua terra e da sua parentela. Ele sai da terra, ele obedece. Está vendo o impacto aqui, ó? Ele obedece à voz de Deus, que falou com ele. É isso que nos incomoda, quem é pastor, não estou dizendo pregador, nos incomoda os pastores. Deus fala com um homem que ele ouviu falar sobre esse Deus e ele atende esta voz. Olha para mim, irmão, do que ele tinha ouvido, tudo que ele tinha ouvido não mudou a vida dele. Tudo que o pai falou, que o avô falou, que o bisavô falou, que os antepassados falaram sobre esse Deus, não mudou a vida de Abraão. Não moveu a vida de Abraão. Mas quando a voz de Deus fala, aí Abraão sai da terra. Abraão saiu da terra. Você está vendo que saiu do conhecimento de Abraão e passou para algo original, prática. Ele ouviu Deus falar com ele. Ele ouviu a voz de Deus. Falar sobre Deus ele sabia, falar que Deus era soberano ele sabia, falar que Deus construiu os céus e terra ele sabia, falar que foi Deus que fez todas as coisas, ele sabia, falar que os antepassados dele veio de Adão que estava com Deus, ele sabia, mas mudou Abraão? Não, não mudou. Mas quando Deus falou com ele, aí a Bíblia relata que Abraão se torna o pai da fé. Aí você vai caminhar com Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor aparece a Abraão. E quando ele vê de longe, fala, o meu Senhor. Sai daquele estágio de espiritualidade, de um conhecimento longo, e passa para uma convivência real, uma prática, uma coisa verdadeira, uma coisa aqui junto. É aqui que está a questão, irmão. Será se nós estamos conseguindo entender o que é só conhecimento? Porque o que me faz, olha para mim, irmão, o que me faz entender é o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por teu amor, da tua misericórdia, da tua fidelidade. Porque dirias entre as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada, não é como prata e ouro. Olhe para mim. Será se o seu Deus fala? Será se o seu Deus fala? Porque se ele não fala, ele é ídolo. Ele é ídolo. Você não está servindo um Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, quando ele fala, ele transforma. Sai da parte teoria, eu sei tudo sobre Deus, e vai numa parte de vivência, de prática mesmo. Isso não é só com Abraão, não. Você vai encontrar isso com Elias. Elias aparece no cenário. Aparece no reinado de Acabe. E você percebe que Elias aparece ali, e ele já aparece dizendo o seguinte: olha, fala com Acabe, que não vai chover segundo a minha palavra. Elias aparece ali. Presta atenção numa questão aqui, irmão. É um Deus que realmente tem uma convivência, uma ação, um estágio de ação. Ó, vai lá e fala com Acabe que não choverá na terra até segundo a minha palavra. Ó, espere, não vai chover na terra. E depois você encontra Elias dizendo, olha, corre, fala com ele para correr, porque vai chover. Vai chover. Depois você encontra Elias falando, olha, junta os deuses de vocês aí, vamos fazer um sacrifício. O Deus verdadeiro vai fazer o quê? Vai mandar o quê, irmão? Vai mandar o quê? O Deus verdadeiro vai mandar fogo do céu. O Deus verdadeiro vai mandar fogo o Deus verdadeiro, não Deus falso, não Deus de madeira, não Deus de prata, não, o Deus verdadeiro. Por quê? Porque o Deus verdadeiro, ele age,
Ele faz. Ele realmente é Deus verdadeiro. Ele não é simplesmente um conhecimento, não. Ele é um Deus que manifesta a sua glória. Isso nos incomoda, irmão. Incomoda como? Que Deus você serve? Como que esse Deus pode manifestar e não transformar? Como que esse Deus pode manifestar e não muda a sua vida? Não incomoda você a sua vida ser a mesma? 20 anos servindo a Deus, nunca viu fogo, nunca viu poder, nunca viu glória, nunca ouviu a voz de Deus. Isso não incomoda você, irmão? Porque o que a Bíblia diz... Não, vamos para frente, você vê ali, Isaías. Olha aqui para mim, irmão, Isaías. Isaías conhecia Deus. Era o povo de Israel, conhecia toda aqueles... Isaías conhecia toda a questão do Velho Testamento. Toda a lei, Pentateuco, Isaías conhecia. Ele era judeu. Um dia a Bíblia diz que ele entrou no templo e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Sai daquele plano de conhecimento, daquele ala assim, ó, eu tenho isso, e vai para uma questão verdadeira, prática, manifestação dessa glória. Irmãos, olhe para mim. Será se esse Deus da Bíblia acabou? Será se ele acabou? Ou é para mim que ele não manifesta? Ou é para mim que eu não vejo a glória dele? Porque a minha Bíblia diz, se buscar a Deus, o achará, se buscar de todo o coração, o encontrará. Eu deixarei ser achado por aqueles que me buscam. Isso é Bíblia. Deixarei ser achado por aqueles que me buscam. Isso é bíblico. Crônicas. Então, como que esse Deus que eu sirvo, existe o mundo espiritual, mas ele nunca está presente no meu mundo? Nunca. Nunca. Como isso acontece? Vamos para o Novo Testamento, só para você ver que não é no Velho Testamento. Jesus nasce, cresce, começa o ministério. Jesus começou o ministério dele. 3 anos, 3 e pouquinho, 3 anos de ministério. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele falou, eu vim apresentar o Pai a vocês. Uai, mas não conhecia? Sacerdotes, escribas, levitas, fariseus, todos doutores da lei, escritores, transcrevia a lei. Jesus chega e fala, vocês não conhecem o Pai. Vocês nem conhecem as escrituras, porque elas falam de mim. Ué, mas eles não eram os estudiosos da época? Aí o que Jesus, presta atenção, o que Jesus fez? Jesus pega o mundo espiritual e põe na prática. 5.000 homens sem comida, 5 pães. O que Jesus fez, irmão? O que ele fez, irmão? Ele falou assim, eu vou mostrar para vocês que o mundo espiritual existe. Aqui, ó, mostrar para vocês que Deus não depende de ninguém para sustentar. Quando Ele quer sustentar, Ele sustenta. Deus faz milagres. Aí pega 5 pães lá e 2 peixinhos e fala, distribui entre o povo. Parte o pão e parte o peixe e dá ao povo. Sustentou todo mundo. Com o quê? 5 pães e 2 peixes. Por que Jesus fez isso? Não, para mostrar que Ele é o grande. Não, irmão. Ele estava dizendo, eu não estou falando de um Deus de parede, de um pai no passado. Igual os escribas mostram a vocês. Um Deus que não tem autoridade, conhece um Deus que não faz nada, que não muda nem eles. Eu vou mostrar para vocês um Deus que faz, que está no meio. Não é só isso, irmão. Quando você vai ler a Bíblia, você encontra. Jesus está no meio do mar, o mar se levanta, as ondas se levantam. Jesus está caminhando em cima das águas. Os discípulos acham que é um fantasma.
com medo. Jesus entra no barco, repreende o vento, repreende o mar. O que é que ele estava dizendo, irmão? Sabe aquele que vocês ficou sabendo que é o Criador? Você só sabe que ele é o Criador, né? Olha o que ele faz. Ele governa. Será que você não pode fazer na sua vida? Morreu? Será que você não pode manifestar? E quando manifesta, não muda nada? Não é só isso não, eu falei para vocês de alimento, que é coisa natural, de vento, mas a Bíblia fala que Jesus estava passando por Gadara, encontra um endemoniado nos Gadarenos, e ele expulsa uma legião de demônios na vida de um endemoniado, dizendo para ele, o Deus que vocês dizem que conhece, vocês não conseguem fazer isso. Jesus tira aquele Deus da teoria e coloca aquele Deus da prática, que faz milagres, que interfere no mundo natural, que interfere nos mares, que interfere nas coisas, que mexe na vida das pessoas. E Jesus pega esse Deus e fala, olha aqui para vocês verem, os sacerdotes e fariseus são conhecedores desse Deus. Está aparecendo hoje, irmão. A quantidade de pessoas que diz que conhece Deus e você senta para conversar, não sabe nada da vida espiritual, não sabe nada da vida espiritual, é simplesmente um conhecimento vazio e oco. Porque, irmão, não há possibilidade de uma manifestação de Deus na minha vida e eu permanecer sendo a mesma pessoa. Não tem como. Não tem jeito. Não tem como eu ir aqui, chegar aqui numa conferência e chegar lá e pular para cima e chorar e gritar. Não, eu senti a presença de Deus na minha vida. Deus. Aí quando eu saio de lá eu esqueço até quem era esse Deus. Não foi Deus, irmão. Foi emocionalismo, foi simplesmente estava no meio dos outros e porque estava no meio do movimento, fez o mesmo movimento e isso acontece. Muito, cura, tanque de Betesda. Jesus não precisava passar no tanque de Betesda, ele foi no tanque de Betesda para poder curar o aleijado. Ele foi lá para curar o paralítico. Ele passa lá e dá uma ordem. O que você quer que faça? Ah, Senhor, ninguém me coloca na água. Ele falou, não, mas levanta. É isso que você quer? Levanta e anda. Olha para mim, irmãos. Você está vendo que não é um Deus sentado no trono pregado numa parede, é um Deus que ele tem ação. Ele tem movimento, ele está no meio do povo, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele muda a vida, batiza com o Espírito Santo, sara as pessoas, ele está no meio. Ele não é um Deus de inércia, não é um Deus parado, não é um Deus que está simplesmente sentado no trono e falando aqui eu sou adorado, não faço nada, o povo não faz, não, é um Deus atuante, presente. Isso é Deus. É só isso aqui, irmão? Não. Se você ler a Bíblia no livro de Atos, você vai entender como era a igreja primitiva. Você está vendo que pela Bíblia Deus manifesta o tempo todo a sua glória. Não é falar de um Deus, é ver esse Deus operar. Não é falar de um Deus. Se a minha vida espiritual morta não me incomove, se eu não me incomodo vendo a minha vida espiritual morrendo a cada dia, eu te digo a verdade sem medo de errar, você está longe de Deus. Se pecar para você é natural, se o mundo que nós vivemos é natural, se o que acontece nesse mundo é natural, então você nem Deus tem. Porque a presença de Deus nos constrange, nos comove, nos faz olhar para o mundo e ver que está a cada dia pior. Você percebe que está pior. Irmão, olhe para mim aqui. Na igreja primitiva, Deus batizava com o Espírito Santo. Olhe para mim. E veio um vento
veio como um vento, vi como línguas de fogo pousar, vi como língua de manifestação visível. Aleluia, visível. Irmão, não é algo que você ouviu falar, é algo que aconteceu. Não há possibilidade de você servir a Deus e não ver, não ouvir, não presenciar Deus fazendo algo. Não é impossível. É impossível. E isso me incomoda. Me incomoda como, irmãos? Cura. Cadeia sendo aberta quando o anjo desce e liberta Pedro. Abre todas as grades e manda Pedro embora. Né? Quando Paulo tem visão, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo expulsa demônio, está vendo que a manifestação de Deus o tempo todo? Há uma glória de Deus sendo derramada. Aonde você quer chegar, pastor? Aonde eu quero chegar, irmão? Ou você serve um ídolo. Olha, põe para mim aí, meu filho, versículo de número 4. Salmo 115, 4. Os ídolos deles são, vamos, vocês sabem ler? Vamos. Os ídolos deles são 5. Para aí, esse é seu Deus. Esse é seu Deus. Você nunca ouviu a voz de Deus. Não tem palavra que entra no seu coração. Não tem o que comove você. Não tem Bíblia que te muda. Você não consegue entender o que é o seu Deus. Tem boca, mas não? Pastor, mas o senhor está agredindo. Não, não estou agredindo. Eu estou mexendo com você para complementar a mensagem de ontem, dizendo para você assim, ó, sai do sono, irmão. Sai do sono. Tem boca, mas não? Tem olhos, mas não? Olha para mim, irmão. Tem pessoas que acham que Deus não enxerga ele. Ou ele é depressivo demais, ninguém me vê. Deus te vê, rapaz. Ou ele é aquela pessoa que não acredita que Deus tem tempo para olhar para ele. Versículo 6. Tem ouvido, mas não? Tem ouvido, mas não? Você crê nisso, irmão? Você acha que o seu Deus é esse Deus aí? Ó? Você acha que você já orou a vida inteira, 10 anos, 12 anos orando, Deus nunca te ouviu? Você nunca pode falar assim, não, eu falei com Deus e Deus ouviu a minha oração, respondeu o meu clamor, atendeu o meu pedido. Ó, presta bem atenção, 10 anos servindo ao Senhor e o seu Deus não ouve você falar, não ouve, irmão. Até parece que hoje é ficção. Você vai falar que Deus manifesta, irmão, se você falar que estava em casa e Deus fez algo lá no quarto, lá a pessoa fala, verdade? Pastor, mas eu já senti assim, aquele negócio assim, aquela coisa que arrupia. Frio também arrupia, irmão. Está com muito frio, depende se você não está vestido direito, aí você vai arrupiar mesmo. Mas quando você sente Deus, a primeira coisa que você lembra das misérias que você tem na vida. Primeira coisa que o Espírito do Senhor faz, Ele nos constrange dizendo, Deus é santo. Deus é santo. Deus chegou. Olha, Deus chegou. Aí você olha e fala, Deus chegou. Misericórdia, faz igual Pedro. Não olhou assim e falou, não, é o Cristo, pulou na água, que ele estava nu. A Bíblia diz que Pedro olhou e falou, é o Cristo. Ele pegou e pulou na água. Por quê? Porque ele estava nu. Percebeu a sua nudez. Olhe para mim, Deus precisa falar conosco, ouvirmos a voz do Senhor, para que isso mude a nossa vida. Como que pode acontecer? Tem nariz, mas não? 7. Tem mãos? Deus da inércia. Eu oro, Deus não faz nada.
não vejo nada acontecer. Eu vejo, irmão. Talvez leve um tempo, mas eu vejo. Agora, um Deus que não faz, é isso aí, ó. E tem muita gente dentro da igreja servindo um Deus de inércia. E tem até pregadores de internet que não precisam de Deus operar. Eu já creio totalmente na palavra. Mas para mim a palavra está aqui, mas ela tem que sair daqui e manifestar aqui. Não é Deus? É, Ele cura. Não é Deus? É, então Ele cura, Ele sara. As suas mãos estão sobre mim em nome de Jesus. Tem pés, mas não? Tem pés, mas não? Nem som algum sai da sua. Olhe para mim, irmão, versículo 8. Sabe por que a sua casa fica fria? A sua vida gela. Porque fica igual ao seu próprio Deus, sem ação, sem atitude. A Ele se tornam semelhantes os que fazem, assim como todos que neles confiam. Aonde eu quero chegar com essa palavra, irmão? Servir a Deus é ter um Deus que faz alguma coisa na minha casa. Que eu vejo Ele fazer, que eu percebo que Ele está presente, que quando eu abro a minha boca para fazer algo que não lhe agrada, imediatamente o Espírito Santo me constrange, ou fala comigo, ou até me repreende, né? Me repreende em nome de Jesus, quando eu vou ter uma atitude que pode agredir. Naquele momento o Espírito do Senhor me repreende. Eu vejo pessoas tão tranquilas, como se Deus não existisse. Aí leva a vida em casa, normalmente como se Deus não existisse. E não existe mesmo. Não fala, não anda, tem mãos, mas não apalpa, tem boca, mas não fala nada, não sente. É o seu Deus, não o meu. Está na hora de você despertar do sono e parar de achar que Deus está tão distante. Por quê? Eu falei algo aqui ontem, que a minha esposa presenciou, e depois algumas pessoas falaram: pastor, eu estou tendo esse problema de ficar. Umas 4 ou 5 pessoas falaram: eu tive esse problema aí, pastor. Mas você sabe por quê, irmãos? Onde não está Deus? É como se Deus estivesse dizendo assim: ou vocês vêm a mim, ou vocês vão enfrentar alguma coisa. Olhe para mim, irmão. Deus precisa falar na sua casa, irmão. Você precisa parar de aceitar as coisas naturalmente. Deus precisa mover o seu coração. Você precisa lembrar de mudar de vida. Se você ouvir Deus, Deus vai mudar você. Se você olha para o seu pecado e acha que é natural, você achar que é natural é porque você está longe. Aonde Deus está, a santificação, a mudança, a transformação, há uma nova vida, um novo ser, uma nova pessoa. Aonde Deus chega, a transformação imediata. O quê? Deus, irmão. Não há possibilidade de eu chegar em nenhum lugar e dizer: nossa, eu senti a glória de Deus. E eu já pergunto: mudou o quê? Mudou o quê? Porque agora a única coisa que impera é: Deus falou que está me amando. Estou satisfeito com a sua vida. É isso que me agrada. Olhe para mim, irmão. Se o teu pecado, se o Espírito do Senhor não fala no seu coração para mudar de vida, não é o Deus que eu conheço. Agora eu pergunto: na sua casa tem Deus? Deus fala, cura, manifesta, manda ou manifesta a sua glória na sua casa. Se o diabo chegar, você percebe? Ou se começar a rodear, porque tem pais que não percebem. Se começar a rodear a sua família, você percebe que o diabo chegou e está tentando destruir sua casa. Você percebe isso, irmão? Você consegue entender quando o diabo está agindo para levar o seu filho para outro nível?
para transportar o seu filho para o mal? Você consegue ver isso? Por quê? Porque o meu Deus não é um Deus de teoria, é um Deus de vivência, de prática, todo dia, todo dia, todo dia. Se você passa uma semana sem orar e não sente desejo de orar, o seu Deus é de parede, irmão. Porque Ele não ouve. Você não ora porque Ele não ouve. Ah, não, na sua casa, se acontece problema e você não fala assim, peraí, esse problema Deus resolve, vamos conversar com Ele. Não tem mais isso, irmão. Acontecem os problemas, vamos para o psicólogo, vamos para o psiquiatra, vamos para o médico, vamos para a prefeitura, vamos para o postinho, vamos não sei para onde. Não tem mais. Por quê? As pessoas, acabou a crença. Tem razão de falar que Deus não faz. Acabou a crença. Vamos falar com Deus, Deus vai resolver isso em nome de Jesus.